Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo. O vídeo de hoje é falando mais sobre corset, sobre a prática do tie lace, tá? Para que vocês também tirem as dúvidas aí que ficou, tá bom? Então eu vou estar trazendo para vocês e explicando um pouco mais. Então meninas, o corset, ele traduzido, como eu já falei para vocês, significa espartilho. Porém as pessoas acabam confundindo espartilho com corselet. O corset, ele foi criado no século XVI e desde aí, dessa época, ele era criado com ossos de baleia, depois ele foi criado com madeira e depois ele começou a ser criado com aço, tá? E depois de tudo isso, depois que passou um tempo que surgiu o sutiã, né? Que passou um certo tempo, ele começou sendo feito com as babatanas de aço. Se você for comprar o seu corset para a prática de tie lace significa amarração apertada. Se você for utilizar, né, todos os dias com a prática de tie lace, é bom você ir no médico fazer um check-up para que não aconteça nada assim, sabe, de grave com você, porque a gente precisa muito da saúde do nosso corpo. Ele vai moldar o seu corpo, então é muito bom que você pense muito antes de fazer essa prática e vá ao médico, tá bom? Porque é algo que vai mudar o seu corpo, então é algo muito sério, é bom você ir procurar os médicos. Eu vou falar para vocês quais são os médicos que a gente deve ir. O ortopedista, pra gente ver a coluna, né? Se você tem alguma coisa na coluna, se você tem algum defeito, alguma coisa que não possa utilizar o corset. Então é bom a gente ir no ortopedista. A gente deve ir no gastro pra gente ver o nosso estômago, pra ver se a gente tem aquele refluxo ou se a gente tem alguma gastrite, alguma coisa relacionada ao estômago, porque ele também vai ser apertado. E o angiologista pra gente ver se a gente tem alguns vasos na perna. Se você tiver alguns vasos na perna, tá? Alguma coisa sobre a circulação sanguínea, porque ele vai estar te apertando e a gente precisa que a nossa coordenação do sangue, né, passe do nosso coração para a nossa batata da perna e faça o processo naturalmente sem que haja nenhum problema. Então é muito bom você procurar esses 3 médicos para que antes de você utilizar esse corset como tie lace não te traga nenhum problema, tá bom? Então é muito importante. O tie lace, ele é proibido para pessoas com coluna afetada, doenças nos órgãos internos, hérnia de disco, varizes, diabetes, entre outros. Mas isso só o médico para decidir sobre o seu caso. Então é muito importante que você vá no médico e veja, faça um check-up aí para você ver se você está apta para utilizar o corset na prática do tie lace, tá bom? Como eu já falei para vocês, o corset, ele é feito numa corset make ou num ateliê. Nada de comprar PMG, né, como a gente vê, porque as pessoas enganam muito sobre o corset. E outra, ele é feito pela sua medida, ele não pode ser emprestado, vendido, né? Ele não pode ser de jeito nenhum. Por quê? Porque ele é a sua medida, então só vai servir para você. O corset, ele é feito de babatanas de aço, ele vai te colocar numa postura legal, tá? Ele vai te fazer você ficar numa postura reta, uma postura certa, né? Que o nosso corpo tem que ficar. Ele vai ficar pressionando a sua barriga, tá bom? E deixar aquela cintura de violão, né? Que a maioria das mulheres mais querem, que é aquela cintura mesmo de violão, tá bom? Se você for praticar como tie lace, você tem que praticar ele de 6 a 9 horas por dia, todos os dias. Mas é bom sempre a gente começar aos poucos, como eu comecei ficando o primeiro dia meia hora, o segundo dia 40 minutos, e assim eu fui acrescentando aos poucos, tá? Eu já tenho 2 semanas utilizando ele, e eu tô utilizando por 4 horas, e pra mim tá muito bom. E outra coisa que é muito importante a gente falar, se você for praticar o tie lace, utilizar o corset todos os dias, né, independente do horário, você tem que estar utilizando abdominais e lombar. A gente tem que fazer 300 abdominais e 150 lombar. É necessário para o nosso corpo, para que nossa barriga não fique flácida, né, para que a gente não acabe aí se deixando por conta que quem vai fazer nosso trabalho de ficar reta vai ser o corset. Então, se você utilizar muito tempo o corset e não fazer o abdominal, o seu corpo vai ficar muito adaptado ao corset e acaba também ficando frágil, né? E entre outros. Então,
é muito importante você fazer os abdominais e a lombar, tá bom? Pode ser antes do treino ou depois do treino. Então é muito importante aí a gente exercitar essa área que vai ficar aí apertando o cossê. Como eu já falei, ele molda o tecido adiposo e ele acaba apertando as costelas flutuantes, né? Ele vai fazer com que as costelas se aproximem uma da outra para que a gente fique com aquela cintura. Então ele vai acabar apertando nossos órgãos e também a costela flutuante. Ele não emagrece, é muito importante a gente falar isso, que às vezes as pessoas acham que utilizando o cossê ele vai emagrecer, a pessoa vai emagrecer e ele não emagrece. Ele só vai te moldar, te deixar com aquela cinturinha moldada. O que vai te emagrecer é uma dieta, utilizar, né, exercício físico, então o que vai estar te emagrecendo é isso. E o cossê ele só vai te moldar, tá bom? Muita gente também tem dúvida a partir de quantos anos começar a utilizar o cossê. Depende muito, eu vi muitas meninas de 15 anos que começaram a praticar o tie lace também utilizando o cossê, mas com acompanhamento médico. Mas as pessoas acabam recomendando mesmo a partir dos 18 anos e com acompanhamento médico de qualquer maneira. Então, se você tem 20 anos, 28 anos, 30 anos, dependendo de quantos anos você tem que passar pelo médico para ele acabar analisando e para que a gente também, né, não acabe se danificando o nosso corpo com o cossê. Então é muito importante ir ao médico, verificar tudo direitinho para que não ocorra nenhum risco com sua saúde, nenhum risco com seus órgãos, tá bom? E nem com sua coluna. Então é muito importante ir ao médico. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Logo mais tem novidades sobre o cossê e o tie lace, tá bom? Que eu tô fazendo a prática e eu vou estar trazendo tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus, tchau!